de Pai. Jesus, nós louvamos o teu nome e nessa hora nos rendemos a ti, Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que nos ensina, tem prazer que nós venhamos conhecer tudo que diz respeito a Jesus, ao Pai, para que possamos ser cada dia mais semelhantes a eles e possamos trazer o teu reino para essa terra. Ensina-nos, Senhor, a prática do teu evangelho. Nós não queremos só ouvir, aprender e sermos como aqueles que ouvem, mas não chegam ao conhecimento. Nós queremos ser transformados. Por isso, nosso coração hoje, Senhor, ele se rende a ti e nós queremos provar mais uma vez da tua boa, perfeita e agradável vontade. E ela seja escrita no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana, né, eu participei lá do profético, e uma coisa que sempre me chamou a atenção, quando eu meditava na palavra, dava aula para as crianças, tudo, quando a gente dá aula para criança, a gente tem que ser muito lúdica, porque a criança ela aprende na brincadeira. Então, é tudo muito concreto. E Deus, ele começou a tratar comigo nas coisas visíveis mesmo. Porque a palavra fala que tudo aquilo que é visível foi colocado para nós observarmos, porque eles dizem respeito a coisas eternas e invisíveis, né? Então, você observa uma árvore, a árvore na palavra, ela tem um monte de significado, né? Dentro dos contextos, ela é comparada a homens, né? A nós, né? Árvores como ribeiros de águas, a palavra fala que nós somos plantados como ribeiros de águas. Então, tudo aquilo que é visível está à nossa disposição para nós vermos, ouvirmos na natureza, e as coisas que estão à nossa volta são para nosso aprendizado. E essa semana, né, eu estava conversando com o meu esposo e pensando muito assim acerca das crianças, né? Porque a palavra fala que ninguém pode entrar no reino de Deus se não for como uma criança. Então, é esse texto que eu vou pegar agora e que nós vamos ler. E ele fala, tá lá eu vou pegar o texto de Marcos 10, porque ele tem alguns segredinhos aqui. Em Marcos 10, ele tem o olhar de Jesus, é um olhar assim, nós vamos ver alguns detalhes com relação a isso. Então, Marcos 10, a partir do 13, os irmãos me perdoem se eu parar para tossir, tá bom? A partir do versículo 13, fala assim, certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse, deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança ensinável, de modo algum entrará nele. Então, primeiro aqui, eu quero observar com os irmãos como que Jesus se porta diante do que está acontecendo. Os pais, né, as mães, trouxeram as crianças para serem abençoadas. A gente sabe que dentro da cultura, né, judaica, mulher e criança não tinha valor nenhum. Os homens eram valorizados, mas a mulher e a criança, eles não tinham valor, né? Além daqueles que ficavam à margem da sociedade. Mas a palavra fala que a primeira coisa que a gente vê aqui é que Jesus está observando o que está acontecendo com essas crianças acerca dos discípulos.
Porque as mães tentavam trazer, né, os responsáveis para que Jesus pusesse a mão nelas e as abençoasse, mas os discípulos repreendiam quem trazia. E a atitude de Jesus primeiro foi olhar para essas crianças. Foi a primeira atitude. Então, como o Senhor fala que a gente não pode entrar no reino de Deus, a não ser como criança, e nós vamos ver as características que as crianças têm para nós registrarmos nosso coração e passarmos a agir como elas, a primeira coisa que nós vemos com Jesus com relação às crianças é que ele põe atenção nelas. Jesus, ele nunca trata nenhum de nós como se nós fôssemos um pacote. Ele nos olha individualmente. Travou? Se travar, me avisa, tá? Que a Bruna disse que travou dela. Ele nos trata individualmente. Ele olha para nós, com as nossas necessidades, com aquilo que fala alto dentro do nosso coração, com aquilo que está nos afligindo. Ele é compassivo e ele atenta para as nossas vidas. Essa é a primeira coisa, acerca de Jesus. A segunda coisa que nós vemos aqui é que Jesus, então, olha para os discípulos e dá uma ordem: deixem vir a mim as crianças. O Senhor tem prazer que nós nos acheguemos a Ele. Ele quer que cada um de nós esteja perto dele. Nós reconhecemos que Jesus, ele habita dentro de nós, né? Um dia nós confessamos a Cristo, nós entregamos a nossa vida para Ele, e a partir desse dia, o Senhor começou a fazer parte da nossa vida, né? Mas mesmo nós já sendo igreja, lá em Apocalipse 3:20, a palavra fala que ele está à porta e ele bate. E ele fala que se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E tudo isso foi falado para a igreja, para aqueles que já faziam parte da família de Deus. Então, existem áreas da nossa vida que muitas vezes nós queremos deixar Jesus de fora, porque nós queremos agir por nós mesmos. E nós vamos entender, quando nós estivermos meditando acerca das características das crianças, que as crianças, hoje, eu vou dizer que, como a família, ela está à parte da criança, né? A família hoje, a família que nós vemos hoje moderna, ela não se responsabiliza mais pela criança, né? Ela deixa a criança à mercê de televisão, de YouTube, de vídeos, tudo. Mas se nós formos olhar um contexto de família, que é a família que o Senhor criou, pai e mãe, criança dependente dos pais, né, em obediência, tudo, nós vemos que a criança, ela não deixa de fora os responsáveis quando ela precisa de alguma coisa. O adulto deixa, porque tem muita coisa que o adulto quer resolver por si mesmo. Ele acha que ele tem a capacidade e ele deixa de fora, então, Jesus. Por isso que, quando Jesus fala com a igreja que ele está à porta, o que é? É cada área da nossa vida ser sondada e a gente entender. Jesus está ficando de fora disso? Eu estou querendo resolver as minhas questões por mim mesma? Essa área da minha vida, eu deixei Jesus pisar ou não? Eu estou achando que eu consigo fazer da melhor maneira, né? Ou estou terceirizando para outro homem, porque muitas vezes a gente põe a confiança no homem, né? E a palavra fala que quando a gente confia no homem é igual confiar num dente quebrado. Ninguém mastiga com dente quebrado, né? Ninguém morde uma carne com dente quebrado, porque sabe que vai dar ruim. Então, a palavra fala que quando você confia num homem é igual. Então, a criança aqui, Jesus aqui, o que ele está fazendo? Ele dá uma ordem para os discípulos, ele fala assim, ó, não impeçam que essas crianças venham a mim. Porque só quem recebeu o meu reino, o reino de Deus, como uma criança que vai entrar nela. O reino de Deus está proposto para quem entra como uma criança, né? E aí nós vamos ver, então, dois tipos de criança. Nós vamos ver a criança que mama
e nós vamos ver a criança desmamada. Aqui o Senhor fala aqui que o reino de Deus, ele é, quem quer entrar nele vai entrar como uma criança, ele está dizendo respeito a uma criança desmamada, que é uma criança madura. Lá no Salmo 131, ele descreve, né, o Davi, o próprio Davi, ele se descreve como uma criança desmamada. E nós vamos ver, então, algumas características de crianças que o Senhor foi falando no meu coração, que nós precisamos registrar para nós podermos fazer parte desse reino. Isso não significa salvação, tá? É uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. O reino de Deus não é a salvação. Você é salvo, mas você pode não agir de acordo com como é o reino. Nós precisamos tomar posse desse reino que nos está proposto, né? Como uma criança. E existem algumas características que nós vamos ver aqui, né? Eu vou começar pelo Salmo 131, que é quando Davi se coloca como uma criança desmamada. E nós vamos ver algumas características de crianças já nesse texto, né? E nós vamos meditar acerca dele e depois algumas outras características. Então, fala assim lá no Salmo 131. Senhor, o meu coração é manso para contigo. O coração manso é um coração ensinável. Então, essa é a primeira característica que já aparece. Um coração que é duro é um coração que ele acredita que ele está perfeito. Ele sabe tudo, ninguém mais precisa ensinar, ele está pronto para ensinar para os outros, mas ele não quer aprender nada. Agora, o coração manso, ele é um coração ensinável. Então, Davi já está se colocando como alguém que tem um coração ensinável. Senhor, meu coração é manso para contigo. Eu não me considero melhor do que os outros. Outra característica das crianças. Ela nunca entra numa roda para brincar e ela acha que é melhor que todo mundo na brincadeira. Ela entra para se divertir. Ela não entra para competir assim, estou entrando para ser melhor do que o outro. Segunda característica, não me considerar melhor do que o outro. Aliás, que Paulo fala para nós termos os nossos irmãos em honra, né? E ele ainda diz lá, quando ele vai comparar os membros uns dos outros, ele fala assim, aqueles que o homem considera menos honrosos são os que Deus mais guardou. Ele exalta esses. Então, aqui Davi já diz que ele não se considera melhor do que os outros. Me contento em não perseguir assuntos que estão acima de mim. Como são seus mistérios e pensamentos que não estou pronto para entender. Isso na Nova Aliança eu aprendi de uma forma muito clara, sabe? Quando eu leio algum texto, e esse texto ele vai me confundir com relação à obra consumada da cruz, então eu não estou pronta para entendê-lo, eu fico com a obra consumada da cruz. Porque a nova aliança me colocou dentro de uma aliança feita entre pai e filho, que é perfeita. E eu recebo esse convite, e eu digo sim a esse convite, mas tem coisas que ainda vão ser levadas para mim. Então, se qualquer coisa que nós estivermos lendo na palavra, a hora que eu terminar de ler, aquilo lá não cair no meu coração e não falar de acordo com o que eu tenho aprendido dessa obra consumada da cruz, que é perfeita, suficiente para me trazer tudo que eu preciso, então eu não estou pronta para entender aquele texto, não vou ficar presa nele. Porque toda palavra é de um fio só. Então ela nunca é para nos confundir. Sempre ela vai nos acrescentar um conhecimento que vai nos levar ao preço que Jesus pagou na cruz. Todo o Velho Testamento é Jesus. Tudo nele é Jesus. Tudo.
Tudo vai se remeter a Jesus. A Arca da Aliança é Jesus. Tudo que Moisés falou acerca das partes da tenda são Jesus. Tudo vai dizer. Mas se eu não tenho esse entendimento, e ele vai me confrontar, me trazer alguma dúvida acerca do que eu estou lendo, eu fico com a obra consumada da cruz, porque essa é a nova aliança e essa não vai passar. Ela não tem mudança, não tem sombra de variação, ela é perfeita, como diz o livro de Hebreus, ela não vai ser substituída, ela é eterna. E é nela que eu estou. Então, qualquer palavra que é elevada para mim, eu descarto. Porque eu fico com aquilo que Deus tem me dado. E a criança é assim também. Ela se contenta com a porção que foi dada a ela. Quando a gente trabalha com criança, a primeira coisa que a gente aprende, responda ao nível do entendimento dela. Nunca dê uma resposta que vai dar margem a outra pergunta. Porque se você der uma resposta que dê margem a outra pergunta, pode ser que ela não entenda. E ela vai se confundir. E é assim que Deus trata com a gente. Ele vai nos responder à medida da nossa fé. À medida que nós temos o entendimento, que nós conseguimos, escrever no nosso coração as mensagens, e elas vão ser simples, porque a palavra, o evangelho é muito simples. Vou continuar aqui. Aí ele diz assim: eu me humilho, me rendo e me aquieto na sua presença, como uma criança desmamada que se contenta em descansar no colo da sua mãe. A chave de todo esse texto aqui é essa comparação com a criança desmamada. Porque a criança desmamada é madura, a criança que mama é imatura. Então, quem aqui já foi mãe, ou é mãe e passou pela amamentação, a criança chegou perto, ela pode não estar com fome. Ela vai bater com a cabeça no peito da mãe até ela ganhar o leite. Ela se agita no colo da mãe. Por quê? Porque o que faz sentido para a criança no colo da mãe é o leite que ela tem para dar. Então, o cheiro do leite na mãe faz com que ela fique agitada. Você transporta ela para o colo do pai, ela é outra. Agora, quando a criança já desmamou, ela não quer a mãe por causa do leite. Ela quer a mãe porque ela quer a mãe só. Ela se contenta em estar descansando no colo da mãe. Então, é essa criança madura que o Senhor chama a gente para ser. Porque a criança madura, ela descansa, ela não se agita. E daí ele fala assim: assim eu descanso minha alma em ti. Povo de Deus, chegou o seu tempo de se achegar com quietude e confiança, esperando pelo Senhor agora e para sempre. Esse é o Salmo 131. Continuando aqui no que nós temos falado sobre a criança ela tem total confiança naquele que é sobre a vida dela, na autoridade que é dela. Você coloca uma criança perto do pai e da mãe, ela pode andar sem dar a mão. Ela não vai se apartar do pai e da mãe. O olhar dela é para o pai e para a mãe. Porque é nele que ela confia. É no pai e na mãe que ela vai confiar. E a palavra fala lá em Isaías 30:15, que é no sossego e no nosso descanso que nós temos paz e é onde está a nossa salvação. No sossego e no descanso. Quando que isso acontece na nossa vida? Né? Vamos transformar isso na prática. Quando que eu sei que eu consegui entrar no descanso acerca de algum assunto? Primeiro que ele deixa de ser a minha fala o tempo todo.
Eu só falo do problema. Então, eu não estou descansando e nem confiando. Se toda vez que eu tenho oportunidade é desse problema que eu vou falar, eu não entrei nem no descanso e eu ainda não pus a minha confiança no Senhor. A segunda coisa que me diz acerca de não estar descansando e confiando é quando os meus pensamentos ainda estão agitados com relação àquele assunto. Eu vou transformar um montinho num monte muito elevado. E isso me agita. Porque quando o monte ele se torna muito elevado, você não vê o outro lado. Né? Quando você está diante de um monte pequeno, vamos dizer do tamanho de um cupinzeiro, né? Você consegue enxergar o outro lado, certo? Você vê as coisas que estão depois dele, não é isso? Ele é um monte, está na sua frente, mas você consegue desviar dele e passar para o outro lado. Agora, quando eu coloco o meu problema elevado a ponto dele ser um monte alto, eu não vou enxergar a solução que está lá do outro lado. E eu fico parada, estancada nele. Então, o meu pensamento e o meu sentimento, eles sempre vão se tornar um só, ou com relação ao problema, ou com relação ao descanso. Quando o meu sentimento e o meu pensamento, eles se tornam um só, na visão de Deus, eu vejo Deus na visão desse problema, aí eu entrei no descanso. Agora, quando eu tenho o meu pensamento e o meu sentimento junto, na minha visão ou na visão dos outros, eu não entrei no descanso. E a palavra fala que no sossego e no descanso é que está a salvação. E a salvação, o que é? É a solução do problema. É aquilo que me salva daquele problema. Segunda coisa que eu vou colocar aqui. A criança, ela é transparente. Ela é verdadeira. Ela é sincera. No reino de Deus, não existe lugar para uma pessoa que... Não existe lugar para um coração que não é sincero. Ninguém faz truque com Deus. Porque Deus não olha a aparência. Ele olha o que vai dentro do coração. O homem, ele pode ser o mais espiritual possível, né? Eu vou dar um exemplo lá do Samuel. Samuel tinha uma comunhão extrema com Deus, não tinha? Desde a adolescência, né? Aliás, desde criança. Porque quando ele foi lá para o templo, e ele já começou a ouvir a voz do Senhor, ele era uma criança ainda. Mas quando ele se deparou para ele escolher o rei no lugar de Saul, o primeiro que ele olhou dentro da casa do Jessé, do pai de Davi, foi o mais alto deles. E ele falou, tá aqui o rei. É esse que vai conseguir vencer o exército inimigo, que eram os filisteus da época. Ele é um cara preparado militarmente para colocar o povo atrás dele. E todo o povo vai segui-lo, porque a aparência dele é de rei. E o Senhor falou assim, não se engane, porque eu não olho como olho o homem, eu olho o coração. Então, a sinceridade que existe no coração da criança, ela tem que haver dentro do nosso coração. Em todas as coisas que nós fizermos, tem que haver transparência. Por isso que o Senhor fala, o que é o arrependimento? É mudança de mente, não é? Eu estou indo por um lado, eu descubro que aquilo lá não é o bom para mim, eu vou fazer uma conversão. Eu faço 180 graus e eu volto para Deus. Nesse arrependimento, que é essa mudança de mente, aonde que isso vai ser manifesto na minha vida? Quando a minha atitude mudar. Não é na minha fala, é na minha atitude. Quando eu passar a agir de maneira diferente.
Aí houve o arrependimento. E essa palavra sincera, ela vem do termo sincera. Vocês sabiam disso? Porque quando uma pessoa ela queria mostrar uma aparência que ela não tinha, ela punha cera para ela ficar brilhante, exuberante, né? Então, Deus não quer a gente com cera nenhuma, máscara nenhuma, ele quer a sinceridade do nosso coração, assim como tem a criança. A criança, ela é livre para descansar. Nós, adultos, somos um caos para descansar, né? Você deita na cama, é aí que vem todos os problemas e as coisas para serem resolvidas. É tudo na madrugada, né? É tudo na madrugada que acontece. Agora, a criança, que ela faz? Ela deita e dorme. Ela pode lutar para dormir porque ela está agitada e ela não quer ir para a cama, porque ela tem muita energia. Mas ela deitou na cama 5 minutos, acabou. Ela dormiu. Deus quer a gente nesse descanso, de entregar as coisas para o Senhor e não tomar mais da mão dele. Uma vez, uma amiga do meu marido, ela sofria muito de insônia, muito de insônia. Era uma coisa assim, que na vida dela tinha se tornado já uma verdade, a insônia. E meu marido começou a perguntar para ela assim, se ela sabia o porquê dela não conseguir dormir. E ela, assim, ela tomava conta dos pais, ela que arcava com a casa dela e dos pais, eu sei que era um monte de coisa. E daí o meu esposo falou assim, mas o que que você, enquanto você não dorme, né, essas horas passam e você acorda, né, de um sono muito rápido, o que que passa na sua cabeça? E ela foi listando para o meu marido tanto de coisa que ela colocava que ela tinha que fazer no dia seguinte, ou daria uma semana, o que tinha que ter sido resolvido, não foi, não sei o que mais. Aí o Espírito Santo falou para minha esposa assim, fala para ela escrever. Fala para ela que a hora que ela deitar na cama e começarem a aparecer todas essas coisas, para ela colocar tudo num papel. E daí ela pegar o papel e falar assim, Jesus está aqui, não me pertence mais. E ela voltou a dormir. Então, são coisas que são práticas simples, mas muitas vezes a gente vai lutando e vai acumulando essa luta, né? Só que a gente acumula luta, mas não vê vitória. A gente não vê o desvencilhar dessas coisas. Então, na prática, nós precisamos entregar. E é isso que a criança faz quando ela está com sono. Ela se entrega e dorme. Você pega uma criança no colo, a hora que você vai fazer ela ninar, né? O que que ela faz? Quando você vê, ela se desmontou no colo já. Ela está totalmente entregue. Ela está descansando. E sabe que esse descanso é que traz a gente essa acessibilidade do céu. Porque enquanto a gente luta com angústia, com ansiedade, a gente não acessa o céu. Por que que a criança tem uma facilidade tão grande de ter amigo invisível, que deve ser os anjos do Senhor, né? E depois, quando ela cresce, ela perde essas amizades invisíveis. Porque começa a acontecer na vida dela um monte de coisa dentro do pensamento dela, inclusive, o adulto gera na criança incredulidade acerca dessas coisas que vêm do céu, né? É o adulto que é o culpado, muitas vezes, e ela perde esse contato com o sobrenatural. Porque para a criança, sobrenatural é muito simples. Se você conversa com ela sobre o céu, se você fala com ela sobre as coisas que vêm do alto, ela é livre para receber, porque ela não põe limite. Para a criança não tem limite. Se você falar para ela assim, pode se jogar daqui da árvore, eu estou aqui embaixo, eu vou te pegar. Ela não vai olhar a sua altura, ela não vai ver o quanto seu braço é pequeno para pegar ela, ela não vai prestar atenção na altura que ela está para o chão, porque quem falou com ela é que é importante.
Se ela tem confiança, ela vai se jogar. Ela vai se lançar sem preocupação nenhuma. E a gente, muitas vezes, não faz isso com o nosso pai. A gente não se lança nos braços dele desse jeito. A gente põe um monte de porém, nosso mesmo. Será que o senhor vai abrir o braço mesmo? O senhor fala, não estou com a mão encolhida para que não possa te abençoar. Né? Será que o senhor vai me tomar no colo mesmo? O senhor não vai me largar? Não. Eu já escrevi você na palma da minha mão. Seu nome está registrado ali. Jesus disse, nenhum daqueles que o Pai me deu eu lançarei fora. Mas a gente põe um monte de questionamento para Deus. Tem certeza, Senhor, que o Senhor vai fazer isso comigo? Mas se nós começarmos a olharmos como Pai e não mais como Senhor, muitos conceitos nossos vão mudar. Porque enquanto eu tive Deus como meu Senhor, eu sempre me vi devendo muito para Ele. Nunca eu fazia o suficiente. Agora, quando eu entendi que Ele era meu Pai, o meu Pai me quer perto dele. Meu Pai me quer junto dele. Essa é a primeira coisa. E é exatamente o que a criança faz. Uma outra coisa que a criança faz é que ela nunca vai perto do pai com segunda intenção. Ela vai perto do pai porque ela está perto do pai. O que ela quer é estar perto do pai. Ela não vai porque ela vai perto do pai porque ela vai pedir alguma coisa. Eu estou dizendo criança normal, tá? Eu estou dizendo criança que barganha. Porque tem muita criança hoje que barganha. Mas na infância, na primeira infância, a criança não faz isso. Ela está desmamada, mas ela não tem os truques do adulto ainda. Ela é pura, ela tem um coração puro. Então, ela se aproxima do pai por causa do pai, não porque ela quer alguma coisa em troca. Ela também é livre para perdoar. Olha, o que eu tenho visto, gente, de doenças que estão se manifestando no físico por falta de perdão. Às vezes a pessoa fala, não, eu perdoei, mas eu tenho, como é que fala? Uma dinâmica, né? Você quer ter certeza que você perdoou? Se imagina diante da pessoa que te machucou e você tendo oportunidade de abençoá-la. Foi assim que José fez com os irmãos. José tinha tudo para se vingar deles. Ele tinha os celeiros todos que ele tinha feito, a família estava passando fome, e foram eles que jogaram ele numa cova, contaram para o pai que ele estava morto, venderam ele como escravo, ele foi vendido de novo, ele parou na prisão, tudo aconteceu com os irmãos, certo? Quando ele teve a oportunidade de se vingar, sabe o que ele falou para os irmãos? Deus permitiu tudo isso, embora vocês tenham intentado mal contra mim, mas para que vocês fossem salvos. Ele não pensou nele. Ele pensou nos irmãos também, para que a família fosse salva. Então, você quer ter certeza que você perdoou essa pessoa? Se imagina bem na frente dela e você tendo a oportunidade de abençoá-la. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. A oportunidade de abençoá-la. Você vai abençoar ou você vai reter? Se você perdoou de verdade, a primeira coisa que vem no seu coração é que bom, Jesus, eu vou ter a oportunidade de mostrar para ela o teu amor. E isso tem feito com que muitas pessoas não tenham, elas têm, por causa de reter o perdão, isso se manifesta em doença autoimune, em coisas que o médico procura com a razão do problema e não encontra, não tem. Não tem razão para aquele problema. Não tem razão para aquela situação.
falando na parte da medicina, é falta de perdão. E a criança é livre para perdoar. É a coisa mais deliciosa que tem quando você trabalha com criança, é você ver uma criança brigou com a outra por causa de um brinquedo. De repente, ele vai lá, cata um brinquedo e oferece para aquela criança que acabou de puxar o cabelo. E chama, você quer brincar comigo? Acabou. Esqueceu. Passou. E assim, o esquecimento é esquecimento mesmo. Ele não tem oportunidade de chegar e falar assim, você fez isso para mim. Ele vai lá para querer oferecer para a criança, para brincar com ela. Aquilo não entrou no coração da criança, foi momentâneo. O adulto registra e não quer abrir mão. A gente tem que parar de registrar as coisas más na nossa vida. Parar de registrar o que nos machuca na nossa vida. Porque faz mal para nós. Não faz mal para o outro que continua vivendo a vida dele. Faz mal para a gente que faz esses registros. Indo para frente. A criança é livre para receber. Você já viu, já foi na casa de alguma pessoa que você leva, né, um mimo, não é aniversário dela, não é nada, e na hora que você vai entregar o presente, ela fala assim, por que você trouxe isso? Vocês já se depararam com a situação? Mas por que você está me dando isso daí? A criança não pergunta, é presente, é meu, eu vou abrir e vou usufruir. Deus quer que a gente faça assim com ele. Eu não tenho que ficar questionando porque Deus está me dando aquilo ali, porque Deus está usando aquela vida para fazer aquilo lá por mim. A gente tem que reaprender a receber como criança, ser livre para receber. Deus, a palavra fala que Deus dá sem lançar em face. Ele não dá para depois cobrar alguma coisa da gente, está lá em Tiago 1. Ele dá porque ele tem prazer em nos abençoar. E a gente tem que aprender como criança a receber, sem questionar, sem achar que tem alguma coisa por trás disso, né? O adulto tem mania de achar que tem alguma coisa por trás daquele presente. Vai ter alguma coisa ali que, assim, você está me dando por quê? Você vai querer alguma coisa de mim depois, né? Não, o nosso Pai Celestial, ele tem prazer em nos abençoar. A gente tem que aprender a receber. Porque se a gente aprende a receber, nós vamos ser livres para dar também. Aquele que não aprende a receber, ele não é livre para dar. E a palavra fala, dá e ser-vos-á dado. Então, a gente precisa ser livre para receber, para a gente poder dar também. A criança, ela não tem nenhum preconceito de nada. Nenhum. Ela não faz conceito das pessoas com quem ela convive por questão nenhuma. Nem pela aparência, nem pela fala, por nada. Você coloca uma criança estrangeira no meio de um monte de criança que não fala a língua dela, elas vão em 5 minutos se comunicar com essa criança sem falar a mesma língua. Porque vai ser na brincadeira, vai ser por gesto, vai ser pelo modo que trata. O Senhor quer que a gente seja desse jeito, não tenha preconceito nenhum. Eu tenho visto muito preconceito, não é contra a religião, mas contra quem ainda está nela. E se a gente tiver esse preconceito com quem está nela, como que nós vamos trazê-los para a nova aliança? Como que a gente vai manifestar o amor para que elas entendam que o Jesus que a gente tem é um Jesus tão maravilhoso, tão delicioso de se relacionar, que não tem barreira. Então, nós precisamos acabar com esses preconceitos. E hoje em dia, eu tenho visto muito isso, em lugares que a pessoa já veio para a nova aliança, e daí, na primeira oportunidade que tem, ela fala dos religiosos. Ela não saiu de lá também. Gente, eu saí. E, eu vou te dizer, eu conversei com uma irmã em Cristo, que quando ela conversou comigo esses tempos agora, ela não mora nem aqui, mora fora.
Ela olhou para mim e falou assim, o que aconteceu com você? Eu falei, por quê? Ela falou assim, era a pessoa mais religiosa que eu já tinha visto no mundo. E daí eu falei assim, por quê? Qual a minha mudança, né? Ela falou, você está tão livre, mas tão livre, não é mais você, você é outra. Mas eu saí dali, eu agia igual, eu tinha um monte de preconceitos. Se aquela denominação que eu visitava, ela não era igual a que eu frequentava, eu punha um monte de defeito. Porque tinha que estar dentro do padrão que eu tinha aprendido, que era o melhor. Ninguém era igual aonde eu estava, né? Até que tudo caiu por terra. E eu vi que eu não sabia nada do que era Jesus, eu não sabia nada do que era ser cristã, eu não sabia nada do que era amar os outros, mais do que a mim mesma, eu não sabia nada disso. Então, a criança, por isso que o reino pertence a ela não tem preconceito. Ela vai conseguir se comunicar com a outra, independente da outra ser parecida com ela ou não. E ela vai amar do mesmo jeito. Mais uma, quando você conta uma coisa que é novidade para a criança, quando eu dei aula muitos anos, criança pequena, e você fala que é a hora da história, ela esquece aquilo que está à volta dela. Toda a atenção dela é para aquilo que o adulto está falando. Pode ter pernilongo na sala, podem estar com uma britadeira no quintal, a outra turma pode estar brincando perto, fazendo maior algazarra, o olhar dela é naquilo que interessa. Nós adultos nos distraímos com muitas coisas, né? A gente começa a colocar atenção naquele tempo nosso com o Senhor, né? No meditar na palavra, de repente, quando você vê, você já está pensando em 10 mil coisas. Gente, eu não sou diferente de ninguém daqui. Eu entrei, né, no grupo de meditação, né? Eu falei, estou esperando alguém me guiar nessa meditação, porque, gente, eu para fazer essa meditação do coração, eu volto na meditação umas 30 vezes. Eu falo, Jesus, ainda bem que o senhor continua aí, não foi embora, porque eu estou voltando de novo, a gente começou tudo de novo, porque eu já voei baixo para um monte de lugar, já orei por um monte de coisa, estou voltando. A gente é assim, quem é elétrico, quem teve uma vida muito agitada, né? A minha personalidade, que não é a que Jesus quer, esse negócio de estudar temperamento e achar que todos os temperamentos foram criados por Deus, não foram coisa nenhuma. Deus quer que o nosso temperamento seja todo ele moldado pelo Espírito Santo. Mas eu sei que eu sou agitada. Então, para eu me aquietar nesse tempo com Jesus, a minha porta de entrada é o louvor. Porque daí eu começo a louvar, e daí é meu tempo com Jesus. Daí, na hora do louvor, Deus vai falando no meu coração. Então, cada um tem como achar esse modo de se entregar, como a criança faz, de pôr toda a atenção numa coisa só, e esquecer as coisas que estão à volta. O nosso tempo com Jesus, ele é precioso demais para a gente se distrair, né? E tem uma passagem na palavra que é da Marta, né? Você está distraída com muitas coisas, e todas elas eram motivo de ansiedade. A agitação dela não era ansiedade? Preciso servir bem, se preparar todas as coisas, Jesus está aí, chegaram os discípulos, e ele falou, Maria escolheu a melhor parte. A Maria só se prostrou para receber. Ela sabia quem estava dando para ela. E hoje a gente entende que esse nosso tempo não é só de dar, né? Porque a nossa oração, pelo menos a minha oração antes, era igual uma lista de compra, né? Eu despejava tudo em Jesus e achava que eu tinha orado muito bem ainda.
porque eu tinha uma lista muito grande. E hoje eu entendo que quanto mais quieta eu fico, mais eu recebo. Porque ele tem muito para me dar, e eu tenho muito para aprender, né? Porque a palavra nem chegou na minha boca, e ele já sabe o que eu vou pedir. Então, eu não preciso nem abrir a boca, mas eu tenho muito que aprender. Então, quanto mais descansada e entregue eu estiver, mais eu consigo usufruir desse tempo. Ela não se preocupa com o amanhã, outra característica da criança, né? Ela não chega para o pai em casa, a hora que o pai chega, e fala assim, pai, você pagou todas as contas? Amanhã, a hora que eu abrir a geladeira, vai ter coisa lá dentro? Não, chegou na hora do almoço, ela senta na mesa e ela fala assim, papá. E o que tiver, ela vai comer. É na hora que ela precisa, ela sabe que vai ter. E assim a gente tem que ser diante do Senhor. Na hora que eu preciso, o Senhor é o meu provedor. Na hora que eu preciso, o Senhor tem a melhor solução para qualquer problema, de qualquer ordem, de qualquer área da minha vida. Na hora. Não é antes, é na hora. Eu não sei se os irmãos já tiveram as experiências da última hora, eu já tive um monte. Experiência assim, última hora. E daí vem muito mais além do que pedimos ou pensamos, né? Eu tive muitas experiências dessas daí. De assim, falar, agora acabou. Não sei, não sei como vai vir a solução. Na hora perfeita, que era quando não tinha mais nada para eu fazer, e Jesus espera isso de nós, sabia? Quanto antes a gente não tiver nada para fazer, mais rápido vem a solução. Enquanto a gente tiver alguma coisa para fazer, a solução não vem de Deus. Se a gente tem uma alternativa, Deus continua deixando a gente tentar essas alternativas. Ele só vai interferir quando a gente confessar para ele, acabaram as minhas alternativas. É o Senhor. O ideal é a gente chegar para ele e falar assim, Jesus, nem vou procurar alternativa. Eu quero a resposta da tua boca, sem alternativa da terra. Eu quero aquilo que vem do Senhor. E na hora perfeita, vem a solução. E a criança, ela usufrui daquela hora. Ela não pensa na comida antes dela ter fome. Ela vai pensar na comida na hora que a barriga estiver roncando. Ela fala assim, quero comer. E daí é posto para ela um prato. É assim que o Senhor quer a nossa vida. Sabendo que tem sempre um banquete para nós. Tem sempre um banquete. Deus nos dá um banquete. A palavra fala que é um banquete farto na sua presença todos os dias. E a última coisa, a criança se contenta com o que tem. Você já viu criança abrir o armário de roupa e ela falar assim, mãe, mas eu quero aquela calça que eu não tenho aqui. Não, ela vai abrir o armário, ela vai escolher a roupa que está lá dentro. Ela não vai pensar naquilo que ela não tem. Ela vai pegar aquilo que ela tem. E a palavra fala para a gente se contentar com aquilo que Deus dá. Tem uma passagem na palavra de Deus, e Deus me deu uma resposta muito assim grande com relação a isso, que assim até assim o Senhor nos surpreende, né, com coisas maravilhosas. Tem uma passagem que fala assim: não me dê menos daquilo que eu estou acostumado, para que eu não venha negar o Senhor. E nem me dê a mais, para que eu não venha me esquecer de ti. Mas dá-me a porção a que eu estou acostumado. E daí, na época, eu não tinha entendimento de nada da nova aliança. Então, para mim, a porção que eu estava acostumada era aquilo que eu tinha para viver. Né? Vamos dizer, com relação a recurso, era aquele recurso que eu estava acostumada.
Com relação à saúde, era aquela que eu estava habituada. Mas quando eu entendi o preço que Jesus pagou na cruz para mim, sabe qual é a porção a que eu estou acostumada? É com a porção que está no céu. É ela que está disposta para mim. Agora, o meu coração, ele não pode dar as costas para o Senhor, porque Deus me deu uma porção que é muito mais além do que eu peço ou penso. Então, a questão de dar a porção a que eu estou acostumada na palavra é com relação a como eu recebo dentro do meu coração. Se eu achar que é menos do que eu mereço, eu vou negar Jesus. Se eu achar que é uma porção muito grande e eu não reconhecer que ela veio de Jesus, eu vou virar as costas para ele. Então, isso diz respeito a essa porção, diz respeito a como eu recebo no coração. Então, essa porção a que a gente está acostumado, ela é uma porção maravilhosa se nós entendermos que preço que foi pago na cruz. Tudo é meu. Eu sou de Cristo e Cristo de Deus. Hoje eu sou herdeiro de todas as coisas juntamente com Jesus Cristo. Não existe diferença entre Jesus e mim. Porque tudo que Jesus conquistou, ele conquistou por amor à minha vida. Para que eu pudesse viver o reino de Deus. Então, o que eu preciso fazer é recebê-lo como criança. Com essas características que nós vimos. E que elas são livres para viver o melhor que Deus tem para elas. E assim o Senhor nos chama para nós vivermos também. Amém?